pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui então ao nosso assunto. A partir de herança, a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre polimorfismo. Por que um pouquinho mais? Já alguns vídeos anteriores, nós falamos sobre a possibilidade de termos um método que se comporta de maneira diferente dependendo dos parâmetros que a gente passa para ele, ou a quantidade de parâmetros, né? Bom, na realidade, isso é um dos aspectos do que a gente vai chamar de polimorfismo. A gente pode, na verdade, falar de polimorfismo associado a essa questão de um método. Na verdade, não é um, né? A gente sabe que, no fundo, são vários métodos que têm o mesmo nome, tá? Mas ele se enquadra aqui nessa ideia. Nós já falamos sobre isso, o caso 1. Esses métodos todos, eles são escritos onde? Dentro de uma classe. Então, da mesma classe, eu tenho esses vários métodos com o mesmo nome e diferentes quantidades de parâmetros. Em particular, nós falamos desse cara quando a gente tratou construtores. Então, eu tenho o construtor default, é o construtor sem parâmetros, e posso ter outros construtores com vários parâmetros diferentes. Legal. Hoje a gente vai falar de um outro aspecto que é o override. A diferença aqui começa no seguinte: ao invés de esses métodos estarem dentro de uma mesma classe, eles estarão em classes diferentes. Mas não qualquer classe diferente. Tem que ser herança, ou seja, tem que ter uma classe base e eu vou fazer uma herança para uma classe filha. A classe filha terá um método com exatamente a mesma assinatura, ou seja, mesmo nome, mesmo retorno, mesmos parâmetros, mas obviamente dentro ele vai fazer coisas diferentes. A ideia aqui do override é essa. Primeiro, a diferença é, os métodos não estão na mesma classe, estão em classes diferentes dentro da hierarquia. Não precisa ser necessariamente uma hierarquia assim, pai para filho. Pode ser que o método foi definido, por exemplo, na classe A, eu fiz uma herança para a classe B, fiz uma herança para a classe C, e na classe C, lá embaixo, eu vou fazer um override do método que está lá em cima. Mas ele precisa estar na hierarquia de classes. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença, quando nós fazemos o overload, os diversos métodos que estão na classe, eu posso usá-los, eles estão todos acessíveis, ok? Quando nós fazemos o override, isso muda. Quando eu defino o método na classe filha, o método da classe pai não está mais acessível a partir da classe filha. Então a gente vai dizer que a gente está sobrescrevendo o método. Eu estou ocultando o método original. Esse é o conceito. Tá bem? A gente já vai ver isso na prática. Mas só para aproveitar aqui também o que a gente está falando, existe também esse conceito de polimorfismo quando um objeto ele pode ser tratado como sendo uma instância da sua própria classe, ou ele pode ser tratado como uma instância, ou seja, um objeto foi criado, ele é uma instância, de uma superclasse dele. Né? Então ele não precisa ser sempre tratado como uma instância da sua própria classe. Por quê? Lembra da teoria de herança? A gente diz que a classe filha é uma ou é um da superclasse. Então, se ele é um, eu posso tratá-lo como sendo uma instância de uma classe acima da dele, ou várias, não importa a quantidade aqui, né? Mas desde que esteja de novo, né, na hierarquia de classes. Tudo bem? A gente vai falar sobre esses dois carinhas aí, mas vamos ver código? Vamos lá para dentro do VS Code para ver como é que isso aí se dá. Muito bem. Então a gente está aqui dentro do VS Code, eu já criei uma classezinha chamada animal, e vamos considerar aqui que a gente tem um método que vai retornar para nós um texto. Vamos chamar esse cara de emitir som, tá? Então esse animal aqui, ele é capaz de emitir algum tipo de som. Vamos colocar aqui simplesmente o seguinte, ó, animal fazendo um som. Não importa que som é, o animal é capaz de fazer um som. Ok, genérico, porque afinal de contas a classe animal ela é genérica. Maravilha, agora a gente vai fazer uma herança. Então vamos supor que a gente vai criar aqui
a classe cachorro. A classe cachorro, ela vai ser uma herança da classe animal. Beleza? Tranquilo. Bom, a gente sabe que tem lá um emitir som, né? Então eu vou, para ganhar tempo, eu vou copiar esse cara aqui, é o método da classe animal, e vou trazê-lo para cá, ó, tá? Aí vai começar a brincadeira com o seguinte: ao invés de simplesmente emitir um som, eu vou colocar a seguinte frase aqui, ó: cachorro latindo. Então, se for um animal, vai ser emitir um som. Se for cachorro, é latindo. Legal. Agora, olha só. Quando eu redefino o método, né, ou seja, eu estou usando, isso aqui é importante, tá? O mesmo nome, a mesma quantidade de parâmetros, né, que eu tinha aqui na superclasse animal. Então, eu estou redefinindo, estou fazendo um polimorfismo, em particular, override. Agora, olha só. Quando a gente faz o overload, ou seja, tem os diversos métodos dentro da mesma classe, todos eles estão acessíveis e olhando a classe, eu consigo ver que todos eles estão lá. No caso do override, então, eu vou olhar esse método e a princípio eu não sei que ele é uma sobrescrita de algo que está numa superclasse, acima imediatamente ou mais para cima ainda. Para evitar ou para ajudar, né, qualquer tipo de confusão, para evitar possíveis confusões ou para saber que esse cara veio, ele é uma sobrescrita, a gente tem uma anotação do Java, que é o @override. Né? Essa anotação nos ajuda, primeiro, a saber que este método é uma sobrescrita de um método que existia ou existe na superclasse. E ele também me ajuda com uma outra coisa. Se eu anotar com esta indicação aqui e tentar, por exemplo, colocar algum parâmetro aqui, ó, ele vai dar erro, porque ele vai dizer o seguinte: olha, você está dizendo aqui que você está fazendo um override, mas esse método que recebe um parâmetro não existe na superclasse, então ele não pode ser um override. Agora, se eu tivesse aqui, ó, alguma coisa, aí tudo bem. Por quê? Porque eu tenho um parâmetro lá e tenho um parâmetro na classe filha também. Então, isso é importante, né? Então, se eu tirar esta anotação, olha só, se eu tirar essa anotação e vamos começar por aqui, ó, e não tiver esse parâmetro aqui, tá? Tirei o parâmetro, beleza? Venho aqui, ó, eu não tomo erro nenhum. Então, essa anotação ela nos ajuda com essa consistência também a respeito do que nós estamos fazendo. Ó. Se eu colocar, importante, o fato de a anotação estar ou não aqui, se eu fiz tudo direitinho, por exemplo, se eu não colocar aqui, ó, né, o parâmetro, eu não sou obrigado a colocar o override, ou seja, o meu código vai rodar do mesmo jeito, tá bom? Então, nesse caso, eu poderia não colocar aqui, mas ele me ajuda com essas duas coisas aí que eu estou dizendo para vocês, que é eu saber que esse método é uma sobrescrita e ele vai validar para ver se de fato o método é uma sobrescrita, ou seja, a assinatura é essa primeira linha aqui, ó, precisa ser exatamente igual. Essa é a ideia, tá bom? Então, vamos testar isso aqui num main, fazer aqui, ó, um teste, vamos colocar aqui main, vamos criar primeiro um animal, ó, animal igual a new animal. E aí eu posso imprimir, exibir aqui, ó, o animal ponto emitir som. Então, emitir som me retorna um texto, eu vou mostrar esse texto na tela ali. Então, vai aparecer aqui para mim, ó, animal fazendo um som. Tranquilo. Se eu instanciar aqui um objeto do tipo cachorro, cachorro igual a new cachorro. E da mesma forma eu posso fazer aqui, ó, um print, tá? Cachorro.emitir um som. E aí o que acontece quando eu chamo aqui o emitir som do cachorro? Obviamente vai aparecer lá, cachorro latindo, certo?
Olha a coisa interessante aqui, ó. O cachorro emitir som, por que que ele faz o latir? Porque eu escrevi esse método aqui, ele está sobrescrito. Eu vou comentar esse método, ou seja, agora não existe mais esse método emitir som dentro de cachorro, né? Eu vou rodar o mesmo programa novamente e o que que a gente vai ver? Animal fazendo um som, animal fazendo um som. Por que que isso aqui aconteceu? Porque cachorro é uma herança de animal e todo método definido na classe animal é acessível nas suas classes filha. Então, se eu não fizer a override, que método está valendo? Está valendo o método definido na classe pai, ou, obviamente, ali para cima, né, alguma classe acima dele. Agora, se eu defino ou redefino o método, qual passa a valer? O método da própria classe, o método que está mais perto ali dessa classe chamada cachorro. Olha só, vamos só concluir o raciocínio com o seguinte. Vamos criar uma classe aqui chamada Doberman, que é uma especialização da classe cachorro. Doberman é um extend de cachorro. Eu nem sei se é assim que escreve, tá, pessoal? Abstrai aí se não for assim que se escreve Doberman. Foi um nome que veio aqui acho que nem assim escreve, mas tudo bem. O que eu queria mostrar aqui? Se eu criar, olha só que interessante. Eu vou aqui criar uma classe específica e vou pedir o emitir som desse cara aqui, ó. O que você acha que vai acontecer? Ó, para os dois, tanto para o cachorro genérico quanto para o cachorro específico, eles estão latindo. Aí o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui, ó, uma especialização de novo do emitir som. Vou copiar aqui só para ganhar tempo, tá bom? E vou colocar aqui, ó, Doberman para fazer a consistência, né, do que a gente está propondo. E o que vai acontecer? O cachorro específico, o que acontece? Ele chama um método específico. Então, se, agora olha só, eu não tiver o específico, a gente já viu que ele chama quem? Da classe pai. E esse da classe pai, que a gente viu aqui, ó, latindo, latindo, se eu também não tiver, o que vai acontecer quando eu rodar aqui agora? Os três estão chamando o método da superclasse animal. Entenda o seguinte, a princípio, quando a gente executa, ele vai procurar método na própria classe. Se ele não acha ali, o que ele faz? Ele sobe para a classe pai. Tem o método? Não tem. Ele sobe de novo, de novo, de novo, até ele achar a definição desse método. Então, eu não precisaria, obviamente, ter o do cachorro. Eu poderia sobrescrever só esse aqui, ó. Não é obrigatório que eu sobrescreva em cada classe, ali, tá certo? Então, dessa forma aqui, ó, veja, o animal continua lá. O do cachorro que eu não sobrescrevi utiliza quem? O do animal. E o do cachorro específico faz uso do específico. Essa é a ideia. Ele começa na classe. Se tiver aqui, resolvido é aquele método que eu vou rodar. Não tem. Ele vai subindo a hierarquia até chegar o momento que ele encontra o método que a gente está procurando. Tudo bem? Essa é a ideia de quando a gente faz aqui, então, a sobrescrita de métodos. E para aproveitar e fechar o pacote da questão do polimorfismo, eu falei de uma terceira possibilidade, que é utilizar como referência uma classe que não é a própria, mas sim uma classe pai. Com isso, olha só que interessante. Eu não estou instanciando aqui, ó, um tipo específico? Sim,
Mas eu poderia, do lado esquerdo aqui, ó, fazer o seguinte, ao invés de criar a classe específica, eu posso fazer isso aqui, ó. Cachorro, do lado esquerdo, que é a minha referência, a gente já falou sobre referência em vídeos anteriores, e do lado direito, o tipo específico. Interessante, não é? Ó, eu tenho aqui, ó, o método sobrescrito, vou sobrescrever aqui também a da classe pai, né? E a da animal também está lá. Cada classe tem a sua implementação particular do que é emitir um som. Cada uma delas tem. Aqui, ó, eu estou criando objetos específicos, tudo bem? Mas a referência de 2 deles é a mesma. O que será que vai acontecer com o animal? Normal. Animal fazendo som. O cachorro? Normal. Cachorro fazendo som. E o específico aqui, o tal do Doberman? Ele é um objeto Doberman, mas ele está referenciado por um cachorro. Por quê? Lembra da história, da frase lá? Um Doberman é um da sua superclasse. Ele é um cachorro. Beleza, vamos rodar? Olha a nossa resposta. Animal, som. Cachorro, latindo. E aqui embaixo, ó, o método específico. Apesar de a minha referência não ser específica, o objeto é. E o acionamento do método vai ser feito a partir do tipo do objeto e não da referência. Quer ver uma coisa só para a gente fechar aqui? Ó? Eu vou transformar todas as referências em referências do tipo animal. Eu estou declarando 3 variáveis, certo? Que são referências para animal. Então todo mundo é animal, porque é a minha superclasse, certo? Vamos ver o que acontece? Olha lá, ó. Não mudou nada em termos de execução, estou falando assim da chamada dos métodos, certo? Cada objeto está chamando o seu método particular, mas todo mundo tem o mesmo tipo de referência. Isso aqui é super interessante, vai ser muito útil quando nós estivermos aplicando a estruturas de armazenamento. Por quê? Só dando um spoiler aqui. Nós já vimos no final da lista 1, se você está seguindo toda a sequência aí, o assunto de vetores. Né? O que é um vetor? É um conjunto, né, onde eu consigo armazenar vários objetos semelhantes. O que acontece se eu tivesse aqui, ó, animal, cachorro e o Doberman? 3 referências de objetos diferentes. Eu não conseguiria colocá-los todos dentro do mesmo vetor. Por quê? O vetor é de um tipo único. Então, eu não consigo colocar o animal, o cachorro e o Doberman lá. Porém, se eu tratar os 3 como sendo do mesmo tipo de referência, eu posso criar um vetor que armazena animal, ou seja, cada posição animal, e, apesar de ser referência de animal, eu consigo colocar o quê? Objetos diferentes, porque a referência é igual. Basicamente, seria isso aqui, ó, só para, né, animal, lista de animais, é o nome que eu estou dando para ele, igual, aliás, eu tenho que colocar aqui, né, o parzinho de colchete, igual, new, animal. Vamos colocar aqui, por exemplo, 3. Então, o que eu estou definindo aqui? Uma coisa chamada lista de animais, que tem a capacidade de armazenar 3 o quê? Animais. Só que aqui eu tenho um cachorro e um Doberman, mas como a referência do tipo animal, o que eu posso fazer? Olha só que interessante. Ó. Lista de animais na posição 0, recebe quem? O animal. Então, armazenei ali. Ó. Aí eu posso fazer aqui, ó, na posição 1, a gente pode receber aqui quem? O cachorro. E tá tudo bem. E eu posso receber ainda aqui, ó, na próxima posição, quem? O Doberman. E dá tudo certo. Isso é o polimorfismo em ação. Vamos voltar para o que estava antes e a gente vai entrar em detalhes desse spoiler que eu dei aqui na próxima gravação. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí para você os aspectos de polimorfismo, overload, override
e a questão de eu poder tratar objetos de classe filha como sendo referências ou sendo acessados a partir de referências da sua classe pai ou superclasse. Tranquilo, pessoal? Então é isso. A gente se vê no próximo. Um grande abraço.